O Supremo Tribunal Federal avançou no julgamento do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Fernando Collor. O ministro Gilmar Mendes votou para diminuir a pena do ex-presidente da República. Repórter Janaína Camelo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, votou para reduzir a pena do ex-presidente Fernando Collor, que foi condenado pelo STF a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva na Operação Lava Jato. O STF retomou nesta sexta um julgamento em plenário virtual de um recurso da defesa de Collor que pede a redução dessa pena, a revisão dessa sentença, porque pela sentença atual é necessário que o ex-presidente cumpra a pena inicialmente em regime fechado. Collor foi condenado pelo STF por favorecer a UTC Engenharia e receber propina em contratos envolvendo a BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras. Ele havia sido denunciado em 2015 pela Procuradoria-Geral da República. A defesa do ex-presidente alega que, no julgamento, não foi levado em conta votos de ministros que defendiam pena menor para o crime de corrupção passiva. A redução dessa pena para até 4 anos pode acabar fazendo esse crime prescrever. E ficou definido no julgamento uma pena de 4 anos e 4 meses para o crime de corrupção passiva. E pelas regras, as condenações entre 4 e 8 anos devem ser cumpridas inicialmente em regime semiaberto. No seu voto, o ministro Gilmar Mendes defendeu uma redução de 4 meses na pena para o crime de corrupção passiva. O voto dele foi somado ao voto do ministro Dias Toffoli, que defendeu uma redução de 6 meses. Já os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes votaram para manter as penas. O julgamento vai até o dia 11 de novembro. De Brasília, Janaína Camelo. Importante ressaltar, não é, Mano Ferreira, Adriano Cerqueira, que trata-se de uma investigação feita pela Operação Lava Jato, um braço da Operação Lava Jato. E Fernando Collor de Mello, se não é o único, talvez seja um dos poucos réus a correrem o risco de serem apenados por alguma investigação feita na Operação Lava Jato. Além disso, queria que vocês apontassem aí, se é que há, uma eventual disfuncionalidade no nosso sistema político. Afinal de contas, 32 anos depois do impeachment de Fernando Collor de Mello, cá estamos nós e a Suprema Corte Brasileira debruçados sobre uma denúncia de corrupção contra Fernando Collor de Mello, que foi restabelecido depois de cumprir a pena, né? Ficou 8 anos sem os direitos políticos, com os direitos políticos suspensos, restabelecido para a política nacional, inclusive durante o governo do PT. Afinal de contas, essa denúncia referente a um período em que a presidente da República era Dilma Rousseff. Pois é, Rafa. E isso gera um sentimento na sociedade brasileira de desconfiança com a capacidade do nosso judiciário de fazer com que o país seja regido pelo império da lei e não pelo império dos homens e das conveniências. Quando a justiça tarda, ela também falha. A gente tem no Brasil, de modo sistemático, para muito além do caso Fernando Collor, para muito além do caso Lava Jato, uma profunda insegurança jurídica que é acompanhada por uma demora, um tempo processual que é mais de 3 vezes a média dos demais países do mundo, do que pelo menos os países europeus. Há um levantamento que indica isso. O tempo da nossa justiça 3 vezes maior do que a justiça europeia. E quando olhamos os custos do sistema judiciário, tem um relatório do Tesouro Nacional que fez um levantamento comparando o gasto no Brasil com a função judiciário com o gasto com o judiciário em outros 56 países. E a conclusão do Tesouro Nacional é que nós brasileiros gastamos 4 vezes mais que a média mundial, 1,6% do nosso PIB, com o judiciário, para termos de volta essa incapacidade de entrega da justiça com segurança para todos. É triste pensar que pagamos tanto e não temos o mínimo de retorno com segurança jurídica.
Sim, com certeza a gente assiste no Brasil há décadas, né, um processo em que, quando o meio político é investigado, ele já obtém um fórum privilegiado, né, e nesse fórum privilegiado, uma situação que tem que ser colocada é que muitos dos seus julgadores são pessoas que são indicadas pelo meio político, né? O STF é uma corte formada por indicação da Presidência da República e confirmada pelo Senado Federal. Então você tem um teor político nessas indicações, né? Por mais que eles possam ser extremamente especialistas em uma série de considerações jurídicas, o fato é que o foro privilegiado abre espaço para que um processo que poderia ser aparentemente julgado mais rápido fica por muito tempo parado, né? Vamos lembrar que durante o chamado mensalão, né, do início deste século, os processos investigativos de condenação que mais avançaram foram justamente na instância comum, pegando empresários. Quando subia para o meio político, o que prevaleceu foi a não condenação, o não prosseguimento das sentenças, enfim. E a gente está vendo a Lava Jato, em que pese no primeiro momento ter gerado resultados positivos nessa ideia de uma justiça mais republicana, agora a gente vê ela sob um refluxo, né? Ou seja, ela perdendo a capacidade de fato, investigar e condenar o meio político brasileiro. E essa notícia aí, né, só confirma uma impressão que está se generalizando entre a sociedade brasileira e entre órgãos que avaliam o processo, né, de transparência e combate à corrupção aqui no Brasil como algo ruim, né, e que deve, de fato, ser melhorado bastante em termos de justiça aqui no Brasil.